Então, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Juliano Campos, sou farmacêutico da Torro, trabalho na área da gestão da qualidade e estamos aqui juntos nessa quinta-feira do Novembro Azul, última quinta-feira, e tivemos uma palestra muito interessante. O senhor Dionésio gentilmente fez uma palestra sobre a dieta da longevidade. Dr. Walter Longo? Walter Longo, pesquisador italiano bioquímico. E enquanto assistia aquela palestra, só foi possível fazer a parte 1 e logo nós vamos marcar para fazer a parte 2. Mas eu fui tendo ideias e fui lembrando de uma das palestras que eu mais gosto, que é falar sobre o sistema digestório. Então, como o homem tem sistema digestório, e já pegando a deixa daquela dieta da longevidade, eu queria explorar um pouco o corpo humano. E vamos comigo. Fazer a homenagem de hoje, a palestra é homenagem à Dona Inês, porque ela disse que tem que ir embora cedo, então eu não vou atrasar por causa da senhora. Isso aí, palestra em sua homenagem. Então, pessoal, eu gosto de começar a palestra sempre com muitas imagens e vamos lá. Tem uma célula animal aqui. E a célula, quando as pessoas estudam, ela parece um ovo frito, né? Ela tem aquilo que a gente aprende que é a membrana, daí ela tem o citoplasma e o miolo dela, que é o núcleo. E uma novidade que talvez as pessoas não tenham pensado é que cada uma das bolsas que tem dentro de uma célula, então aqui tem uma bolsa, aqui tem outra, e o próprio núcleo, cada uma tem a sua própria membrana celular. E a gente já viu em palestras passadas que em algum momento da história da vida no planeta Terra, as células elas descobriram que elas queriam viver juntas. Elas queriam colar uma na outra e formar um organismo. E para isso elas desenvolveram proteínas de adesão. E a que nós animais utilizamos é o colágeno. Então nós sempre vamos falar muito no colágeno. E a ideia das células é que sempre vai ter uma membrana feita de gordura, isolando porções feitas basicamente de água. Então, se você olhar dentro de cada bolsa, dentro da célula como um todo, é basicamente água que tem ali, o chamado citoplasma. Dentro de cada bolsa dessa, sempre vai ter uma grande quantidade de água, sempre acima de 70%. O núcleo, basicamente água. Então nós, seres vivos, aqui no planeta Terra, somos bolsas de água, como se fôssemos bexigas. E a parede dessa bexiga é feita de gordura. Então quando a gente fala de digestão, porque hoje eu quero falar do sistema digestório, mas com ênfase nas principais coisas que a gente come, como que essa coisa é trabalhada dentro do nosso corpo e como que ela pode direcionar a gente para a saúde ou para a doença. Longevidade ou... Qual que é o contrário da longevidade? Curtavidade? Não, né? Mas então, a palavra digestão, no nível celular, ela sempre está ligada no atravessamento, no transporte de uma substância de fora para dentro, ou de dentro para fora. Então, falando palavras não científicas, quando coisas entram de fora para dentro na célula, a célula está comendo. Daí ela faz a digestão dela lá dentro, que ela tem o seu próprio estômago, ela tem tudo. E quando as coisas saem de dentro para fora, ela está fazendo o seu xixi, seu cocô. Então a célula é uma pequena cópia do ser humano. Opa! Que susto! E por que eu estou começando falando nisso? Porque depois a gente vai ver que a mesma coisa que a célula tenta fazer, o nosso organismo, o sistema digestório, ele tenta fazer. Então ele tem barreiras para tentar não deixar as coisas ruins entrarem, e ele tem sistemas para fazer um xixi, um cocô dele, para fazer as coisas ruins saírem. Então, lembre-se, nós éramos uma célula, um dia, milhões de anos atrás, elas decidiram se juntar e formar animais maiores. Só que o nosso corpo até hoje tenta fazer o que uma célula faz, que é fazer barreiras e não deixar coisas ruins entrarem e fazer as coisas ruins saírem. E
Vamos para o próximo slide? Uma curiosidade que eu quero começar mostrando, se a gente pegar as paredes das células, elas são feitas de colesterol e lipídios. Então, por exemplo, todo mundo fala, eu odeio colesterol, meu colesterol está alto, não quero comer gordura por causa do colesterol e tudo mais. Vejam, pessoal, nós temos trilhões de células no nosso corpo, alguma coisa em torno de 15 a 50 trilhões de células para formar um ser humano. E o que acontece? Cada uma delas tem uma membrana. Essa membrana é feita com bastante colesterol. Se vocês lembrarem do desenho anterior, vamos olhar rapidinho ali, ó. Cada membrana de cada bolsa da célula, membrana do núcleo, cada bolsa dentro da célula, ela tem essa película de colesterol. Volta para frente ali. E daí o que acontece? O colesterol é uma parte fundamental do ser humano, dos animais, das células. Então não tem essa história de que não gosta de comer colesterol e que o colesterol é ruim. Entendeu? O colesterol é muito importante. E a falta dele é mortal, né? Assim como o excesso dele também. Então eu queria já começar quebrando essa ideia de que colesterol é uma coisa maligna. E uma coisa bem divertida, hein? Existe a pílula do câncer, que está famosa, fosfetanolamina. Fosfetanolamina é um esfingolipídio. É um lipídio mais ou menos de formato quimicamente triangular. E alguma dessas substâncias, porque nem tudo aqui é colesterol, né? Então talvez uma cordinha dessa aqui, ou uma anteninha dessa, está espalhado na nossa célula, mas vamos dizer que mais ou menos 5% das nossas membranas celulares são feitas de fosfetanolamina. Então essa ideia de que a gente tem que tomar a pílula do câncer para não ter câncer, ou tomar a pílula do câncer para curar do câncer, pode ser verdade, pode ser mentira, não sei, mas é basicamente um suplemento nutricional. A fosfetanolamina é um negócio que nós temos que comer diariamente, porque ela entra inclusive na construção das nossas membranas celulares. Ou seja, a fosfetanolamina não é um medicamento, não é uma pílula do câncer, não é um remédio, é um produto bioquímico de produção dos animais. E uma das maiores fontes da fosfetanolamina nas coisas que a gente come é o leite materno. Olha aí, como é que eu faço para tomar leite materno todo dia de manhã? Eu fico pensando, como é que eu vou fazer isso? Mas não é só no leite materno, em outros produtos de origem animal tem fosfetanolamina. E, por exemplo, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que o Brasil é um país muito complicado, a legislação bate várias vezes uma com a outra, e o que acontece é que nos Estados Unidos a fosfetanolamina é vendida na forma de suplementos, igualzinho vitamina C, você compra sem receita médica, porque lá é considerado alimento, suplemento alimentar. E aqui no Brasil ficam inventando que é medicamento e tal. Como que é medicamento o negócio que tem no leite materno? Entendeu? Então, enfim, é um absurdo. Então, muitas vezes a pessoa, pelo envelhecimento, ela vai perdendo o costume de comer determinados alimentos, ela vai tendo falta de alguns nutrientes e doenças vão aparecendo. Então, uma coisa que já é certa é que a falta de fosfetanolamina ajuda no surgimento e na proliferação de câncer dentro de nós. E se a gente comer ela, muitas vezes restaura as células ao ponto do corpo conseguir destruir o câncer sozinho. Mas basicamente a fosfetanolamina não é a pílula do câncer. Seria uma membrana celular pobre, faltando substâncias. Entendeu? Então, novamente, esse é um novo exemplo aí que mostra para vocês que a alimentação é tudo. E as pessoas vão tentar vender coisas para vocês e contar um monte de história. Mas assim, do ponto de vista nutricional, fosfetanolamina é isso. Então uma membrana saudável, coisas como colesterol, açúcares, proteínas, ela é essencial para a vida, porque se a gente tem uma membrana saudável, a célula come direito e faz cocô e xixi direito. Se começa a ficar descabelada porque está faltando colesterol, está faltando fosfetanolamina, está faltando proteína, está faltando açúcar. Várias anteninhas dessas são glicoproteínas. É proteína e açúcar, fazendo uma anteninha na célula. Quando você olha uma célula no microscópio, ela é toda cheia de cabelinhos, parece aveludada. Na verdade, ela não é aveludada, são antenas que ela tem. E a célula usa isso para se conversar uma com a outra. Então, por exemplo,
como é que... Ó, vocês viram já filmes aqui comigo, podemos ver depois no final, mas vocês viram que tem células de defesa, chamadas linfócitos, que ela vai lá e encosta na célula de câncer, ela vê que a célula de câncer é maligna e ela vai lá e injeta um veneno dentro da célula de câncer. Como é que ela sabe que aquela célula é de câncer? Porque a célula de câncer brota nela alguns cabelinhos feitos de açúcar. E daí, quando esse cabelinho está presente, a célula que é cega, ela não tem olho, ela vai encostando uma na outra e ela fala, ó, achei o cabelinho, essa célula tem que morrer. Entendeu? Então, quando a gente aprende na pré-escola, as pessoas têm que comer açúcar, gordura, proteína, vitaminas, sais minerais, não sei o quê. O que é o açúcar? O açúcar é um alimento energético. Sim, só que é muito mais do que isso. O açúcar é feito para comunicação bioquímica. Tudo que a gente faz para o corpo saber que tem uma doença dentro de nós, para começar uma inflamação, para parar uma inflamação, para iniciar uma alergia, é através do açúcar. Entendeu? E esses açúcares complexos, volta mais uma vez ali, são feitos dentro de máquinas especializadas dentro da célula. Então a célula vai ter máquinas especializadas em fazer proteína, ela vai ter máquinas especializadas em fazer gorduras, açúcares e assim por diante. Tá? Então a célula tem muito mais do que isso, tipos de máquinas, que seriam o equivalente aos nossos órgãos. Ela tem um coração, ela tem um esqueleto, tem músculo, tem intestino, e tudo isso é especializado e faz substâncias. Tá? Então o segredo é dar comida boa, bastante dentro da célula, e deixar ela trabalhar, que ela vai ficar saudável. Então a primeira dica, pessoal, vamos para frente. Parem com essa história ali que colesterol é ruim, que açúcar é ruim, que proteína é ruim, ou excesso daquilo. Sim, tem uma quantidade certa para tudo. Qual que é o segredo da vida? Qual que é a receita ideal? Bom, na palestra passada nós tivemos dicas excelentes ali, de uma receita ótima, ideal, entendeu? Agora, quem é que consegue seguir isso todo dia? Às vezes a pessoa não almoça em casa todos os dias, almoça no refeitório da empresa. Às vezes o cara trabalha com viagem, não é? Nunca sabe onde vai almoçar amanhã. E às vezes as pessoas simplesmente gostam de comida ruim, né? De má qualidade, mas que é deliciosa. Tomar sorvete, comer hambúrgueres, tomar cerveja, churrascaria, enfim. Só que eu acho que a resposta certa, ela está no equilíbrio, né? Então tem livros espetaculares, tem profissionais espetaculares, e o primeiro passo para a gente ter saúde na nossa, através da alimentação, é entender que a gente tem que ter saúde em cada uma das nossas células. Se as nossas células estão doentes, porque faltou colesterol, faltou fósforo, etanolamina, faltou vitamina C, a célula já não consegue comer direito e nem fazer cocô direito. E daí a doença começa lá dentro. E daí câncer começa. E assim por diante. Agora, você pode apertar o ESC, por favor? E daí eu quero que você venha para este slide aqui. E aperta aqui. Isso aí. Então hoje eu quero falar do sistema digestório. E também eu quero mostrar para vocês que nós temos membranas. Então eu vou falar detalhadamente de cada parte. Mas por exemplo aqui, ó, a gente tem tubos, mangueiras, que ele tem uma casca, é como se fosse uma membrana. Só que é uma membrana feita de células. A gente tem um estômago, que é uma grande bolsa, e ele tem toda uma parede, uma membrana. Depois a gente tem aqui, vamos ver o nome certinho depois, mas tem intestino delgado, intestino grosso, todos eles são membranas, são bolsas, separações dentro do nosso corpo. Então, quando há milhões de anos atrás as células decidiram se unir e formar um corpo maior, elas não conseguiram perder a inspiração e os comandos de Deus ali para respirar oxigênio, para comer proteína, açúcar, lipídios e assim por diante. E da mesma forma, se a célula estiver doente, as paredes da célula estão doentes, ela não consegue comer e nem fazer cocô direito. Se a gente tiver uma doença na boca, vocês vão ver comigo, já começa a complicar tudo ali. Se tiver uma doença na faringe, no esôfago, se tiver uma doença no estômago, no intestino, no ânus, no fígado, pessoal, se tiver uma doença em qualquer lugar, a coisa já desanda. Entendeu? Então qual é o segredo para ter saúde, além da... Nossa, é difícil, hein? Não sei o segredo. Mas vamos conhecer os problemas.
Então, a alimentação, vocês vão ver como é bem feito o corpo humano, como Deus é maravilhoso. Então a gente tem ali a boca, né? É o primeiro lugar. Não estão dizendo que é boca, mas eles vai mostrando que tem glândulas, né? Parótida, sublingual, submandibular. E a boca, ela fica molhada, constantemente escorrendo esse líquido ali na nossa boca, que é a saliva. Para que existe a saliva? Primeiro, para molhar, né? Em segundo lugar, para digerir açúcar. Então, o único lugar no seu corpo que você digere açúcar é na sua boca. E você precisa de um líquido que seu corpo fabrica para fazer isso, que se chama saliva. Então você tem alfa-amilase, tem um monte de enzimas que você fabrica, que é o único lugar que quebra determinadas ligações químicas no açúcar. E qual que é o segredo que vocês já ouviram falar e sabem disso? Para eu comer bem, eu tenho que mastigar 30 vezes. Daí o cara fala, não, tem que mastigar 40 vezes. Não, tem que mastigar... Não tem um número certo. Depende dos dentes da pessoa, do formato da boca, da quantidade de saliva. Só que a regra é, você tem que mastigar açúcar até ele virar uma papinha na sua boca. Tudo que você engole, ele tem que estar o mais triturado e molhado possível. Ele não poderia estar... Ó, o melhor exemplo que eu dou é o arroz. O arroz, aquele grão do arroz, o branquinho do arroz, ele é basicamente açúcar puro. 95, 98% açúcar. Igualzinho o açúcar da cozinha. Glicose. Entendeu? Amido, na forma de amido puro. Amido é quando você tem duas moléculas de glicose, uma do lado da outra. Então é amido vezes, glicose vezes 2. Igualzinho o açúcar ali que a gente come, branco ali, que engorda, que faz mal e tem toda aquela história. O açúcar da diabetes, o açúcar perigoso. Então, o arroz, a massa, batatas, trigo, essas coisas são os alimentos mais perigosos que a gente pode comer. Por quê? Quando você pega um garfo de arroz, você põe na boca, você mastiga 2, 3 vezes e já engole. Claro, vai chegar, não, eu mastigo 15 vezes, outra pessoa vai dizer que mastiga. Tem pessoas que fazem direito, mas a maioria, o geral da população, eu, por exemplo, mastigo 2, 3 vezes, se estiver quente, só dou uma mordida e já engulo, para não queimar a língua. Entendeu? É uma delícia, só que isso faz um mal danado. Por quê? O açúcar, ele tem que entrar na forma de papinha. A carne, depois a gente vai ver, é uma outra situação, mas o açúcar tem... Então, quando a gente come pão, quando a gente come arroz, todos os tipos de massas, esses produtos de confeitaria derivados de trigo, entendeu? Tudo isso é açúcar puro, batata, mandioca. Quando a gente come esses alimentos, nós temos que mastigar ele até virar uma papinha. Se a gente não fizer isso, nós estamos estragando esse equipamento e alguma doença terrível vai vir no futuro por causa disso. Qual que é a dica que eu dou para as pessoas ali? Mastigue bem ou diminua a quantidade desses alimentos de puro açúcar que vocês comem. Eu, por exemplo, descobri que eu sou desobediente. Então eu evito comer arroz, porque eu sei que eu não mastigo direito. O que acontece com o açúcar quando você engole ele sem mastigar? Ele desce pela faringe, passa pelo esôfago, uma mangueira, e ele cai no estômago. Será que você consegue me acompanhar aqui, seu Michel? Ó, isso aqui é a base do seu estômago. O açúcar ele vem mal mastigado, caído, e vai juntando um maço de açúcar aqui, de arroz mal mastigado na sua barriga. Cada garfada que você dá vai aumentando o tamanho da montanha. O açúcar, o suco gástrico, é incapaz de derreter o açúcar. A única coisa que derrete o açúcar é a saliva. Então o que acontece? Começa a fazer uma montanha de comida na sua barriga e a sua alimentação, ela fala, meu Deus, vamos aumentar a produção do suco gástrico para ver se derrete esse açúcar. E quanto mais montanha de açúcar mal mastigado você tem na barriga, mais acidez você tem no estômago. Esse excesso de acidez, ao longo dos anos, ele vai produzir úlceras. Ele vai produzir infecções. Tem bactérias que adoram viver nesse suco gástrico. E, eventualmente, ele vai produzir um câncer de estômago. Entendeu? Então, lembre-se, cada vez que você engole sem mastigar bem a batata frita, que as crianças adoram,
O erro já vem desde a infância, né? Então, pessoal, a função da boca é essa: comer açúcar. E se vocês são como eu, não mastigam direito, vocês devem diminuir a quantidade de açúcar nas refeições. Tá? Depois disso, essa sopa, né, o açúcar derretido, ela pode ter dentro dela gorduras e proteínas, que a saliva, ela não derrete gorduras e proteínas. E esse bolo alimentar, que ele é chamado de por enquanto ele é bolo alimentar, tá? Ele cai no estômago e daí ele começa a sofrer. Tudo que você come é um bolo alimentar e ele fica numa piscina de ácido. Na parede do nosso estômago tem células que fabricam ácido. O nome do ácido é ácido clorídrico e é um dos ácidos mais fortes da natureza. Mais forte do que o ácido sulfúrico da bateria de carro. Entendeu? E o nosso corpo humano fabrica. Para que serve o ácido? Existe açúcar, a gente já viu, e existe uma classe de substância química chamada proteína. Proteína pode vir do pólen, pode vir do queijo, pode vir dos vegetais, pode vir carnes, tá? De todos os tipos, pode vir de suplemento nutricional, não importa. Barrinhas de proteína. Quando você come proteína, você mastiga, tritura ela, mas não quebra quimicamente a proteína. Gelatina, né? Proteína. Então o que acontece? Quando a comida mastigada, ela cai no sopão do estômago, cai no ácido. Ácido derrete proteína. A proteína cai no ácido e se quebra em pequenos pedaços. Então, se a gente tivesse uma situação onde a pessoa comeu bem, ela não tem aqui na montanha de açúcar, arroz mal mastigado dentro da comida dela, ela come proteína, cai aquela sopa de babinha mastigada de açúcar, gordura e proteína. A proteína ela cai em pedaços, e daí quando ele cai no ácido, ele vai se quebrando em pedaços microscópicos. Pequenos pedaços microscópicos. Que tamanho? Tamanho pequeno o suficiente para ele poder entrar dentro das células. Passar pela membrana celular. Então lembre-se, se você mastigou bem, isso vai acontecer com perfeição. Se no meio de tudo isso está embaralhado aquela massa de arroz ou pão mal mastigado, terrível, hein? Aí não funciona direito. Aqui, então no nosso estômago, a função da boca, açúcares, digerir açúcar. A função do estômago, digerir proteína. O estômago, se a gente ver ele mais detalhadamente, ele tem anéis musculares na entrada e na saída, parecidos com o ânus, o anel muscular do ânus, chamados cárdias. E o que acontece? O movimento de engolir coisas, a gente faz sem pensar. Você engole, conversa tal, e nem pensa, é tudo automático. Sem a gente perceber, tem um movimento automático de entrada e saída de comida do estômago. Tudo no estômago tem que ficar curtindo, derretendo lá por algum tempo. E depois de algumas horas, a cárdia de baixo aqui, ela vai abrindo e vai soltando aos poucos a quantidade do líquido, do sopão que tem ali. E conforme a pessoa vai envelhecendo, como tudo na vida, esses músculos eles vão amolecendo, vão perdendo vigor, de forma que vai se tornando cada vez mais frequente a cárdia de cima ficar fraca, frouxa. Daí tem aquele fenômeno do refluxo, que a pessoa começa a regurgitar para cima, em vez de para baixo, esse sopão de suco gástrico, e faz queimaduras aqui no esôfago, na faringe, que dá muitos tipos de câncer também, porque a gente não tem proteção nessa mangueira aqui para o ácido do estômago. Esse ácido do estômago, ele não pode vazar para fora. E o único jeito de derreter todo o ácido do estômago é comer proteína. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, toma um antiácido. Não faz sentido isso. Porque se você está com aquela massa de comida mal digerida no estômago e toma um antiácido, o corpo vai produzir mais ácido. Toma um antiácido todo dia para ver onde você vai parar. Entendeu? Agora, se você regular a quantidade de proteína que você come, some as suas doenças de acidez no estômago. Então a pessoa tem acidez no estômago por dois motivos. Ela não come proteína suficiente, ou ela tem aquela montanha de açúcar mal mastigado.
que daí aumenta a acidez do estômago também. Tá? Então tem vários caminhos. Eu tinha uma acidez no estômago, refluxo, tinha todas essas coisas. E foi considerado cirurgia, foi considerado tudo. O que eu fiz? Estudei o sistema digestório e cheguei à conclusão que eu tinha que tirar o arroz da minha vida. O arroz é ótimo, só não funcionou para mim, porque eu sou preguiçoso e não gosto de mastigar. Mas vocês que são inteligentes e vão mastigar, continuem comendo arroz, batata, massas. Eu evito. Comigo é carne e vegetais. É o que eu como. E depois que eu fiz isso, desapareceu todos os sintomas. Minha vida melhorou. Então, o que eu posso falar? Curiosamente, né, antes de ir para frente, outras coisas que aumentam a quantidade de ácido no estômago são café, cigarro e chocolate. Então veja, todo mundo gosta de um cafezinho depois da comida. Quem fuma gosta de fumar e tomar um cafezinho depois da comida. E todo mundo que toma café adora comer um chocolatinho junto. Imagina que coisa, né? O que acontece quando a pessoa faz isso todos os dias? Daí um dia a pessoa tem um câncer no estômago, a culpa é de quem? Dos agrotóxicos, né? Deve ser a culpa, né? É isso que eu acho louco, né? A pessoa fica fazendo besteira a vida inteira. Daí aparece um câncer, a culpa é do agrotóxico. Né? É uma maravilha isso. Mas enfim, você pode cuidar da sua saúde e melhorar hoje. Mude hoje. Estude bem uma reflexão do que você faz. Converse com um nutricionista, com um médico. Eles vão estudar o que você come e vão fazer uma dieta dentro da sua necessidade. Conversem comigo, mas eu não sou médico. Posso aconselhar, mas quem pode tratar vocês é o médico, claro. Então, essa cárdia aqui, que ela não deixa regurgitar, ela vai afrouxando com a idade. E a gente vai tendo uma tendência cada vez maior daquela queimação de refluxo. Então a pessoa que dorme depois de comer, às vezes ele está deitado numa posição que facilita. Quando a pessoa está deitada, o líquido escorrer pela garganta, queimando tudo. Tá? Então, em vez de deitar, sentem numa cadeira inclinada e durmam inclinados. É melhor do que deitar, por exemplo. A cárdia de baixo também não pode vazar. Ela cai aqui num local chamado duodeno. Ele está aqui, ó, mas ele não está bem representado. Talvez a gente possa ver uma imagem melhor no duodeno, porque ele está escondido atrás do intestino grosso aqui, ó. Você faria a gentileza de acessar a internet e procurar para nós uma imagem do duodeno? É só ligar o cabo ali, por favor. Então é assim, ó, o duodeno é uma câmara antes de entrar nas tripas. Então lembra que tudo que tem no estômago, conforme vai derretendo, aos poucos abre e sai um pouquinho para uma câmara. Essa câmara se chama duodeno. É um estômagozinho, um pequeno estômago. Antessala, como que é o nome dele? É uma passagem antes de entrar nas tripas. E o duodeno, além de ele receber a coisa ácida que vem do estômago, existe o pâncreas, que essa imagem que ele vai achar vai mostrar o pâncreas com certeza, ele está escondido aqui atrás em amarelo, o pâncreas. O pâncreas é uma glândula, uma esponja, que ele fica produzindo uma substância cheia de cálcio, de carbonato de sódio, de coloração branca, e ele é antiácido. Então toda vez que o ácido do estômago ele vaza para o pâncreas, para o duodeno, o pâncreas esguicha antiácido. Porque o que tem no estômago tem que ser neutralizado antes de entrar nas tripas. Se entrar ácido no estômago, queima tudo e dá câncer no estômago mais tarde. Então o corpo ele sabe que o ácido que ele produz é mais forte do que o ácido de bateria de carro. E ele criou um sistema baseado em bicarbonato, onde a gente neutraliza esse ácido perigosíssimo antes de ele cair nas nossas tripas. Duodeno ali, e tem o pâncreas. Vamos olhar ele. Eu acho que se você voltar lá, tem aqui, se você clicasse lá em ver imagem é melhor. Quer ver? Volta lá, clica direito, põe ver imagem. Exibir? Não? Não tem ver imagem? Bom, vai aqui mesmo, sem problema, que aqui fica grande. Então o que acontece, pessoal? Imagine que aqui, ó, é a cárdia. E tudo que tem no estômago, ele vai esguichando aqui para dentro dessa câmara. Tá?
E aqui tem uma outra cárdia que ele segura o que vai entrar dentro das tripas. Então isso aqui é a entrada, saída do estômago, entrada das tripas. E o que acontece? Aqui, o pâncreas, ele vai produzindo uma substância e ele esguicha aqui dentro, no duodeno, o líquido pancreático, que é esse antiácido poderoso. Então o único jeito da gente impedir que o suco gástrico desça e saia queimando as tripas lá para baixo, e mais tarde dê um câncer, é ter essa musculatura forte e a doença diabetes não está afetando o pâncreas da pessoa. Porque o pâncreas, ele também é um órgão que produz insulina e glucagon, dois hormônios que regulam a quantidade de açúcar no sangue. Tá? Então, o pâncreas ele não atua só nisso, ele atua no sangue também, na quantidade de açúcar no sangue. Quando a pessoa tem a diabetes, alguns tipos de diabetes são doenças no pâncreas. E daí já a coisa fica complicada, porque uma coisa vai levando a outra, mas vamos partir do princípio que o pâncreas da maioria das pessoas é saudável durante a maior parte da vida dele, porque a tendência de todo mundo, depois de uma certa idade, é ir envelhecendo e desenvolvendo algum grau de diabetes. Isso é normal. Não é totalmente normal. Mas daí então, o que vai esguichando lá do estômago, ele vai caindo aqui e vai sofrendo uma mistura. Quando ele sofre a mistura do suco pancreático com a saída dos conteúdos do estômago, ele forma uma substância química chamada quilo, que é o suco gástrico mais o suco pancreático e o bolo alimentar. Ou seja, é toda a bioquímica do corpo pronta para absorção. No momento que isso aqui entra na tripa, em outras palavras, a sua digestão já está feita. O produto ele tem que sair, entrar o quilo, que é o nome de quilo, igualzinho um quilo de carne, quilo. Essa sopa chamada quilo, ela está pronta para o seu corpo chupar e cair dentro do sangue. E através do sangue, os pedacinhos de proteína, gordura e açúcar, eles estão totalmente prontos para serem chupados para cada uma das células. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, é aqui nessa câmara, chamada duodeno, você pode... tem um trecho aqui exato, onde tem uma outra mangueira que ele vem do fígado, que se chama bilis. Vocês conhecem ducto biliar? Vocês conhecem aquela bilis que tem no fígado? Algumas pessoas que limpam animais falam passarinha, o nome daquele negócio. É uma bolsa que tem um líquido de coloração verde colado no fígado. Volta no meu desenho lá, Michel. Volta lá. Aqui, ó. Veja só a situação. A gente tem aqui o fígado e a gente tem o pâncreas. Os dois estão no mesmo local e eles esguicham no mesmo local. No duodeno também acontece a mistura da bilis com o bolo alimentar. Então, o que é a bilis? A bilis é uma substância feita pelo fígado a partir do sangue velho e colesterol velho. Todo o sangue velho que existe no nosso sangue, ele tem que ser renovado mais ou menos de 120 em 120 dias. A célula velha de glóbulo branco vermelho tem que morrer. E o colesterol velho também tem que morrer. Então o corpo ele tem um sistema onde o fígado ele pega todo o sangue velho e todo o colesterol velho, mais ou menos a cada 3, 4 meses, ele tritura isso e faz uma sopa de coloração verde chamada bilis, que fica presa no fígado, na vesícula biliar. Quando a comida está passando pelo duodeno, além de o suco pancreático esguichar, esguicha também a bilis. Para que serve a bilis? Primeiro, é um detergente poderosíssimo. Se você pudesse lavar um prato ou uma louça, nossa, isso é uma maravilha, ia sumir com toda a gordura. Só que ele tem um cheiro forte de sangue velho e um pouco de cheiro de fezes. A coloração escura, amarelada, marrom das fezes vem da bilis. Então, para onde vai o sangue velho do nosso corpo? Primeiro para a bilis, depois para as fezes. Algum dia o sangue velho sai pelo cocô. Esse é o plano. Só que o corpo é tão inteligente que nesse quilo ele mistura também o sangue velho, porque essa bilis é altamente detergente e toda a gordura que você comeu
durante a sua alimentação, ela vai ser derretida, solubilizada, através de efeito detergente, pela bilis. Inteligente o corpo, ele não perde nada, né? É maravilhoso. Então, recapitulando, na boca, todo o açúcar que a gente come é quebrado em pedaços. No estômago, toda a proteína que a gente come é quebrada em pedaços. No duodeno, com o esguicho do suco pancreático, neutraliza a acidez, e com o esguicho da bilis, solubiliza a gordura e quebra a gordura em pedaços menores. E daí nós temos o quilo, que é o produto já, tudo que a gente comeu digerido, e ele vai abrindo e fechando o duodeno, e ele começa a esguichar aqui para dentro do intestino delgado, que é a tripa. Essa região é que se faz a linguiça, tá? E a diferença dessa região aqui, uma pergunta, tá, mas se você falou quilo, tal, é cocô? Não, não é cocô. Toda essa parte antes de passar pelo apêndice não é cocô. A gente vai chegar no cocô mais tarde. Essa parte aqui pode ser comida, essa parte pode ser comida, todos esses miúdos ali podem ser comidos porque eles não passam cocô dentro deles. O cocô é só depois do apêndice. Então assim, se você tem nojinho, não coma dessa parte para frente. A parte de cima, teoricamente, é limpa. Entendeu? O bucho onde que é? É aqui. Estômago, né? Comer o bucho e estômago. Então assim, não é cocô, não precisa ter nojo. Ah, mas tem cheiro ruim? Tem, porque por dentro os bichos são fedidos, né? O que eu posso fazer? Aliás, os bichos são fedidos, né? É que a gente fica passando cosmético, tomando banho e fingindo que é cheiroso, né? Cheiroso é flor, meu amigo. Animal é fedido, não tem jeito. Exceto o homem, né? Que nós estamos no mês do Novembro Azul, então eu quero fazer uma homenagem aos homens tão cheirosos aí que existem, né? Absurdo. Então é o seguinte, ó, a gente entra aqui no intestino delgado. A palavra delgado significa fino, estreito. Então, olha, o dedo do cara é delgado. Não, o dedo do cara é grosso. Essa é a diferença. O que é esse intestininho, o fininho? Tá? A tripa, a famosa tripa. Nada mais é do que uma esponja. Isso é uma esponja. Essa tripa, se vocês esticarem ela, vocês veem que está cheia de veias embaralhadas ali em volta da tripa e presas no colágeno, né? O que ela é? Uma camada bem fina de células, uma grossa camada de colágeno, gelatina. E no meio dessa gelatina, muitas veias e vasos sanguíneos. Por quê? Tudo já não está digerido em pequenos pedaços. Todo bolo alimentar chamado quilo, que passa na tripa, ele é chupado para dentro da corrente sanguínea. Para vocês terem uma ideia, da boca até o ânus, se você pegar a pessoa, matar, tira tudo de dentro dela e vai esticando, dá em média 9 metros de comprimento. Por que dá tantas voltas? Né? Por que é aquela macarronada dentro da... Porque, meus amigos, aqui, quanto mais comprido, maior o caminho que a comida vai ter que passar e maior a chance de ser absorvido e não ser jogado fora no cocô. Entendeu? Então ele é comprido e dá muitas voltas exatamente por causa disso. Então esse sopão, chamado quilo, ele vai passando e sendo absorvido, até que no final tem muita pouca coisa que presta. Ou tem coisas que o nosso equipamento não é capaz de quebrar em pedaços. Então a gente pode pegar ali alguns nutrientes, por exemplo, glúten, por exemplo, lactose, por exemplo, polissacarídeos da aloe vera. Vocês que tomam aloe vera, tudo isso que eu falei, a aloe vera ainda não foi absorvida. Não é incrível? Ela tem que passar por tudo isso e ainda está lá. Aquele Reviva que você tomou. Por isso que a gente orienta as pessoas a tomarem aloe vera em jejum. Por quê? Imagina se a aloe vera tiver que passar aqui embaralhada no meio de uma feijoada ali. Ela se perde no meio da loucura, entendeu? E sai um cocô. Agora, se você mandar, como se fosse um trânsito, eu vou mandar a aloe vera na frente, vou esperar 15 minutos e daí vou comer minha feijoada. A aloe vera ela vai na frente, que nem um presidente com uma escolta na frente, entendeu? Então, quando a gente pede para você pegar a aloe vera em jejum, você está deixando ele na frente, prioridade. Mesma coisa, qualquer coisa que você quer tomar por um motivo de saúde. Olha, eu gostei do que você falou, quero comprar nos Estados Unidos e tomar essa fosfetanolamina.
A Anvisa autoriza, você pode comprar qualquer suplemento nutricional permitido no Brasil pela internet, sem documentação nenhuma. Você não precisa ficar fazendo documentação para ter mandato de segurança para você poder comprar fosfetanolamina. Pode comprar direto dos Estados Unidos, com qualidade americana, né, meu amigo? Então, o que eu vou te falar? Mas enfim, gostei disso aí que você falou. Ou então, eu falo para você, toma vitamina C, meu amigo, vai fazer bem para... Que horas que eu tomo? Tudo que você está tomando para incrementar a sua vida, toma em jejum. Ou seja, sem nada na frente. Então o senhor falou de castanhas, né? Que é um momento muito especial, castanha do Pará. Vamos reservar, a primeira coisa que eu vou comer na minha refeição é as castanhas, depois eu vou para o peixe. Entendeu? Vamos fazer dessa forma. Tudo que vocês querem valorizar no seu prato de comida, como primeiro, sempre. Lógico. E é por isso também que eles falam que é ruim você beber e comer ao mesmo tempo. Entendeu? Porque quando você começa a misturar Coca-Cola, feijoada, cerveja, caipirinha, Coca-Cola, cerveja, carne de porco, e não sei, vai virando uma bagunça. O corpo ele é organizado. Se você puder ir separando o trabalho, é que nem lixo. Vamos dizer que eu sou um lixeiro aqui. Você vai me entregar o lixo reciclado, tudo separadinho, tudo embaralhado. Entendeu? Quanto mais você separar, melhor para o corpo, com certeza. Então o que acontece? Esse caminho é longo porque as pessoas comem tudo embaralhado. Tá? E daí, finalmente, vai sobrar aqui no final algumas substâncias que o nosso corpo não é capaz de absorver. Então, geralmente, substâncias de grande tamanho. O açúcar é pequenininho. A maioria dos lipídios são pequenos. Proteína, ela foi quebrada em pedaços pequenos. Mas tem moléculas complexas, que são aquelas que o nosso corpo não tem equipamento, não tem célula. Lembra lá atrás que tinha célula? Cada célula tem um equipamentinho para fazer uma coisa? Tem um equipamento que tem algumas substâncias que nosso corpo não tem equipamento para quebrar. E como elas são grandes demais, elas vão sair um cocô. Não tem jeito. Então o senhor falou ali, por exemplo, temos coisas ruins, que é a combinação de açúcar e gordura. Nosso corpo não tem equipamento para lidar com isso. Lactose, nosso corpo não tem equipamento para lidar com isso. Aliás, pessoal, vou fazer um parênteses aqui, contar a história do leite para vocês, e daí cada um faz o que quer, entendeu? Porque eu gosto de leite, leite é saboroso, mas eu não tomo. Por que não? O leite ele tem um monte dessas substâncias complexas, fosfetanolamina e tal, que nós só temos o equipamento, as enzimas necessárias para quebrar em pedaços e absorver isso enquanto nós somos bebês. Conforme a gente vai comendo outros alimentos, a partir dos 6 meses de vida, os pediatras recomendam que você comece a introduzir outros alimentos para o bebê. Sopinha de legumes, frutinha, carne, caldinho de carne, daí ele vai abandonando o leite. Isso não acontece só nos seres humanos, em todos os mamíferos. Conforme a gente vai comendo outras coisas, as células, bactérias, lactobacilos que moravam dentro de nós, eles vão morrendo e vão dando lugar a bactérias que comem resto de carne, entendeu? Resto de gordura e assim por diante. E daí, em determinada idade, mais ou menos a partir dos 12, nenhum ser humano consegue comer leite. Então o leite é tóxico para a maioria das pessoas. E para a gente poder consumir o leite, a gente precisa de micro-organismos que não são nossos. Então tem que ficar comendo esse iogurte, tem que ficar tomando lactobacilos vivos. Se você não fizer isso, você não tem a capacidade de consumir o leite. E o leite vira tipo um veneno dentro do seu corpo. Mas aí, leite, aloe vera e substâncias complexas, lactose, glúten, essas substâncias, nós não temos como digerir elas, então a gente precisa da ajuda das nossas amigas bactérias. E as bactérias, elas moram aqui, ó. Tem uma porteira, o nome dessa porteira é apêndice. Do apêndice para baixo é sujo, porque tem bactérias. O que tem ali? Coliformes fecais. Entendeu? Daqui para frente, quando a bactéria ela vai comer o resto, você não conseguiu comer, e nisso que ela come o resto, o corpo ele continua chupando. A gente continua chupando até o final, até não aguentar mais e jogar fora. Sabia que a gente chupa até o ânus? Por exemplo, esse dedo supositório aí, o que vocês acham que é isso? O supositório é você pegar uma pílula,
enfiar no ânus e o ânus vai chupar os medicamentos que tem naquela pílula. Até o final nós estamos tentando absorver ao máximo de coisas que tem ali. Então daqui para frente é tudo uma esponja. Até o final. Tá? Só que o que acontece? A gente divide com nossas amigas bactérias. Elas comem, quebram em pedaço, pegam uma porcentagem para elas, o resto vai ficando para nós. Então toda vez que a gente tem ação microbiológica no nosso alimento, a gente fala que a gente está lidando com cocô. Porque o cocô seria isso, seria o quilo fermentado por bactérias. E daí ele se transforma em cocô, né, nesse momento. Se você tem nojinho, não coma essa parte, né? São as piores partes ali para você comer de um animal. E por curiosidade, né, essas bactérias ali, elas são do mal? O que eu tenho que fazer? Não, são do bem. A gente precisa delas. A falta delas causa doenças. Então, por exemplo, uma pessoa que tomou muito antibiótico na vida, essas bactérias morrem tudo. Depois tem que nascer tudo de volta. Nessa janela, onde as bactérias morrem tudo, pode se instalar um fungo. E pode gerar um pólipo, que por sua vez pode gerar um tumor. E assim por diante. Então, nenhuma dessas doenças, cânceres, que aparecem aqui é por acaso. Geralmente são coisas que você comeu demais, coisas que você mastigou errado, ou bactérias que você tinha que ter e você matou ao longo da vida. De onde vêm essas bactérias? É uma história bonita e curiosa. Quando o bebê nasce, ele não tem bactéria nenhuma no corpo dele. Ele é totalmente virgem, não tem nenhuma bactéria, nem dentro, nem fora. E daí, a primeira coisa que o bebê deveria fazer é mamar. Então você põe o bebê no seio da mãe. A boca do bebê começa a sugar e a pele da mãe tem bactérias, chamada flora da pele. Essas bactérias entram na boca do bebê e elas começam a andar, vão descendo, fazem todo o caminho, daí aqui não é legal, quero ir embora, elas vão indo para frente. Aqui não é legal, daí chega aqui, olha, aqui eu gostei, vou morar aqui. E daí elas começam a crescer, e tudo que a gente tem de bactéria dentro de nós veio do seio da nossa mãe. Essas mesmas bactérias, chamadas flora intestinal, né, que no seio da nossa mãe era a flora da pele, ao mesmo tempo que ela desce pela boca, ela vai crescendo pelo rosto da criança e vai cobrindo o corpo da criança. E a flora da pele, nossa, veio do seio da nossa mãe. A flora intestinal veio do seio da nossa mãe. Então a nossa mãe, novamente, está com a gente sempre, né? Não tem jeito. E o que mais? O que eu quero que vocês pensem? A flora da pele intestinal é a mesma. Ela veio do mesmo lugar. Então, quando aparece coliforme fecal, às vezes você vê no programa de televisão, olha, a marca do produto tal, apareceu coliformes fecais e não sei o que, então a pessoa fala, ui, credo, não vou mais comer essa marca, tem cocô nesse produto, sabe, umas coisas assim. Pode não ter cocô, pode ter caído um fio de cabelo de uma pessoa lá enquanto fabricava o produto, e as bactérias que moram no cabelo são iguaizinhas a essas bactérias. Enquanto o cara fala, não para de falar, voa uma babinha, as bactérias da boca são iguais a essas bactérias. E vocês querem ver? Vocês cozinham em casa? Todo mundo faz cozinha e gosta de culinária. Vocês cozinham com luva ou sem luva? Porque se vocês cozinham sem luva, a sua mão é cheia de coliformes fecais. E você está transferindo coliformes fecais para os alimentos. E você cozinha e todo mundo come. Então, na verdade, coliformes fecais é comida caseira. Eu, por exemplo, comi coliformes fecais hoje. Minha mãe fez. Mas eu não ligo, porque é a bactéria da minha pele e do meu intestino, veio da minha mãe, entendeu? Que absurdo. Então o pessoal é nojentinho, ai, tem nojinho. Não, nós precisamos dessas bactérias. E a ideia de comer uma comida caseira, uma comida mais da roça, uma comida, vamos colocar entre aspas, mais suja, é saudável. Sabe? Comer sem lavar a mão de vez em quando, bom demais. Entendeu? E quanto mais a gente tiver no meio da sujeira, mais forte a gente fica, né? Então tem que tomar cuidado. Por exemplo,
eu li um trabalho científico que eles estudaram a flora intestinal de uma criança da Escandinávia. Eu não lembro se era da Noruega, tá? Suécia. Era uma criança da Escandinávia contra uma criança da Somália. E eles coletaram a bactéria que morava, né? Deve ter pego do ânus, né, da criança, provavelmente. Enfiaram um cotonetinho ali e viram que bactéria que tinha lá. O que eles descobriram? Eles descobriram que a criança da Escandinávia, europeia, loirinha, olhos azuis, era extremamente fraca. Se comesse uma carne crua, dava caganeira e morria. Entendeu? Já a criança da Somália ali, diz que tinha bactérias perigosíssimas que moravam dentro do intestino da criança, e você podia dar até caco de vidro que a criança não morria. Entendeu? Então não vai longe, você vê vários trabalhos. Por exemplo, ó, aqui vivem vermes, né? Nessa região também, lombrigas e esse tipo de vermes, e muitos estudiosos defendem que não ter vermes não é saudável. Entendeu? Nós precisamos ter determinadas quantidades de bichos morando dentro da gente, porque esses bichos eles evitam um fungo que amanhã vai dar um câncer. Entendeu? Então tem essa ideia. Então teve um documentário ali da Discovery Channel, que eram 2 americanos, e eles iam para um país da África. Não sei se era Nigéria, não sei que país que era, e lá a água era terrivelmente suja, porque não tinha saneamento básico. E daí o que o cara fez? Um dos caras levou farmacoterapia. Então ele levou iodo para purificar a água, levou antibiótico, levou remédio para o estômago, levou tudo que ele podia de pílula para tentar lidar com essa situação. E o outro cara, eram 2 caras americanos ali, biotipo parecido, ele comeu ovos de lombriga ou ovos de tênia, não sei o que era, que ele comeu que era vermes. Tomou o ovo. E a teoria que eles queriam provar é que o verme, ele solta substâncias que protegem a flora intestinal. Entendeu? Resultado, mostrou no documentário, o cara que não tomou o verme, tomava água lá e ficava vomitando e tendo caganeira todos os dias. Quase morreu. E o cara que estava com o verme chegava lá, tomava água junto com os africanos, comia a comida dos caras e não ficou doente. Então, assim, até onde, né, nós devemos estar limpos e até onde nós devemos mergulhar na sujeira? Qual é a resposta? Não sei. Mas eu sei que o equilíbrio, o meio termo, deve estar mais perto da verdade. Então, pessoal, substâncias complexas, lactose, glúten, aloe vera, porque ela tem polissacarídeos, a maioria das vitaminas, vitamina C, vitamina E, entendeu? Vitamina B, essas substâncias todas elas são absorvidas aqui com a ajuda das nossas amigas bactérias. E no final, todo esse cocô tem que ter sobrado só 2 coisas. Se o nosso sistema digestório fez um trabalho correto, ele só tem que ter 2 coisas nas fezes. A primeira delas é cálcio e a segunda delas é gordura. Então, fezes saudáveis, elas são feitas de uma quantidade adequada de cálcio e gordura. E ela tem a coloração marrom por causa da bilis, que é sangue velho e colesterol velho. Algumas pessoas têm fezes esbranquiçadas. Às vezes é um excesso de cálcio ou algum problema na bilis. Algumas pessoas têm fezes escuras demais, problema na bilis ou algum sangramento nesses 9 metros ali que vazou sangue e escurece as fezes. As pessoas às vezes têm fezes duras, né? Fezes duras é o seguinte, óbvio que tem um teor de água, né, nas fezes, não é só cálcio e gordura, tem um teor de água. Quando a pessoa tem pouca água, as fezes ficam duras. Às vezes porque tem muito cálcio e tal, mas é pouca água. O que eles mandam as pessoas fazerem? Coma fibras. O que fibras faz? Fibra é açúcar insolúvel em água. É igualzinho açúcar, só que em vez de ele ser solúvel em água, ele é insolúvel em água. E daí para que as fibras são usadas na natureza? Para fazer parede de células vegetais. É a chamada celulose. Celulose é uma outra substância que nós não temos a capacidade de dissolver dentro de nós. E ela tem que ser quebrada aqui com a ajuda das nossas amigas bactérias. E daí o que acontece? Quando você come celulose, verduras verdes, cereais,
alimentos ricos em fibras. Tem gente, pessoal, eu fico louco, mas enfim, às vezes sou eu, né, que estou errado. Tem gente que pega pozinho assim, olha, fazer um shake de fibras. Poxa, se você comprar um pozinho, come uma maçã com casca, sabe? Come uma salada. Não, comprar pozinho, eu não entendo, mas bom, compra um pozinho se você quiser, ou come uma salada se você quiser. Então a fibra, ela é um açúcar insolúvel em água. O que ela faz? Duas coisas importantíssimas. A primeira, por ela ser insolúvel em água, lembra o que eu falei aqui? Quando a gente tem bastante açúcar fazendo uma montanha dentro do nosso estômago, o que o nosso estômago faz? Ele começa a encher, fazer uma piscina de ácido para ver se derrete. O açúcar insolúvel é a mesma coisa, só que com água. Quando você está comendo fibras, as fibras vão caminhando aqui e elas são insolúveis em água. Por onde ela passa, ela vai chupando a água, de fora do intestino para dentro do intestino, numa tentativa vã de amolecer as fibras. E não dá, entendeu? Só que isso tem um efeito colateral positivo, que as fezes que antes estavam duras, pela água que está sendo chupada, você vai molhando as fezes. E as fezes saem altamente mais moles, se você come fibras. Esse é o primeiro evento. O segundo evento, a gente falou de vermes, que os vermes são legais. Não, não são. E é importante a gente ter um equilíbrio, você não pode ter uma infestação de vermes. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que todo ser humano, em média, tem 2 vermes no planeta Terra. Então o que eles pegam? Eles pegam dados de hospitais, tiram uma estimativa do total de habitantes do planeta Terra e do total de vermes que cada pessoa deve ter, e chegaram à conclusão que cada pessoa tem 2 vermes dentro de si, em média. Daí eu pergunto, Michael, você tem vermes? Ele vai dizer, não. Bom, se ele não tem, eu devo ter 4, então, né? Mas a ideia é que cada pessoa tenha 2, esses 2 são saudáveis. O excesso de vermes, que eles ficam soltando ovos e tentando proliferar. O excesso de vermes, o ovo do verme, ele vai se grudando nas paredes do intestino, e quando você come fibras, a fibra ela passa como se fosse uma rede de arrastão de pescador, e ela vai varrendo as paredes do intestino, e tudo que está enroscado na parede, ele vai limpando. Então também é um vermífugo natural. Quem é que não quer um vermífugo natural? Bom demais. Agora alguns detalhes aí, antes de terminar essa parte de anatomia. Que horas são, São Michael? Estamos dentro do horário? 11h02. Estamos bem na hora, hein? Viu só? 2 dicas super importantes para a saúde de vocês. A primeira, o apêndice. O que é o apêndice? Como vocês sabem, aqui é a divisa entre a comida e o cocô. Do apêndice para frente é tudo cocô. Você acha que o corpo humano ia deixar sem um porteiro ali? Então o que eles fizeram? Vamos instalar um quartel que vai ser uma defesa, porque nós não podemos deixar as bactérias aqui do verde subirem no laranja. Se elas subirem lá, elas vão começar a comer a carne da pessoa e elas vão dar câncer. Porque a bactéria, onde ela vive, ela cria uma sopa de água oxigenada, de vinagre, de álcool. A bactéria ela faz vários produtos ali que fica um ambiente hostil para a célula. E quando você fica molhando células saudáveis em sopa de bactéria, isso é um radical livre poderoso e provoca câncer. Então muitas vezes a pessoa, como é que eu fui ter um câncer aqui? Uma bactéria só invadiu, fez uma rosquinha de bactéria lá morando, e daí elas pestearam ali e deu câncer ali. Então, normalmente, onde dá câncer, tem bactéria antes. É tipo um precursor. Para que isso não aconteça, nós temos um quartel, e esse quartel se chama apêndice vermiforme. Ele é chamado vermiforme porque ele tem o formato de um verme. Só que, se você olhar o apêndice, microscopicamente, ele é assim, ó. Passa a tripa continua, né, indo para lá e para cá, e tem um negocinho aqui, que todo mundo fala, não serve para nada. Mentira! Tem uma fábrica, gânglios linfáticos, linfonodos, que produzem glóbulos brancos em alta quantidade. Aqui. Então, o que é o apêndice? Uma fábrica de glóbulos brancos. Então, o que glóbulos brancos fazem? Matam bactérias, matam câncer, matam verme, combatem alergia, matam fungos.
Então, como que a gente garante que toda essa galera que mora aqui, que é nosso amigo, mas se a gente deixar de subir, eles vão comer a nossa tripa e vão provocar doenças? Como que a gente faz? A gente tem uma fábrica de glóbulos brancos, e essa fábrica ela faz uma guerra, e aqui, nessa área, eles falam assim, ó, aqui, ó, nessa direção, vamos dizer, é a boca. Estamos indo em direção à boca. Nessa outra direção aqui é o ânus. Estamos indo em direção ao ânus. Obviamente, a comida está vindo nessa direção, certo? Então, o que eles falam? Pessoal, aqui é zona de batida policial. Ninguém passa daqui para lá. É proibido. Se a gente tiver isso, a gente tem intestino saudável contra esse tipo de infestação. Só que o formato do apêndice, foi meio mal pensado, entendeu? Por quê? Se ele é um beco sem saída e está passando comida o dia inteiro aqui, qual é a chance de entrar comida aqui e ficar um restinho de comida aqui no fundo? Entendeu? Grande, né? Então, com o passar dos anos, pelo próprio formato infeliz do apêndice vermiforme, ele vai se enchendo de restos de comida. De forma que chega um determinado momento, não tem, sabe uma coisa que limpa isso aí? Fibras. Aí, se você comer bastante fibras, você limpa isso aqui. Por que não comer fibras, hein? Daí a pessoa, não, vou tomar no envelopinho. Beleza, funciona também. Aquele envelopinho que você funciona vai limpar o seu apêndice vermiforme. O que acontece é que o apêndice ele vai aumentando de tamanho, porque tudo que estica vai, né, nesse corpo. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tirou o apêndice, ele falou que o apêndice dele estava do tamanho de uma linguiça. Qual que é aquela linguiça toscana, grandona? Imagina um negócio que era para ser do tamanho de uma tampa de caneta Bic. Virou uma linguiça toscana. E o que é pior, pessoal? Às vezes ele estica tanto que ele explode. E daí quando ele explode, o que vaza? Comida? Não, vaza cocô. Daí você tem cocô vazando dentro da sua barrigada aqui. E isso, meus amigos, é 99% de chance de morte. Você não consegue chegar vivo no hospital porque dá uma infecção generalizada. Essas bactérias que não podiam estar fora dessa área verde, elas se espalham para tudo. E quando o médico vai ver, você tem bactéria atrás dos olhos, bactéria no couro cabeludo, por quê? Vazou tudo lá e elas multiplicam. Quando a bactéria sai de onde ela não deve, ela vai, sabe? Porque ela come tudo. Então, você tem que fazer de tudo para não deixar o apêndice não estourar. Se o seu apêndice ainda não estourou, coma fibras. Certo? Se ele já estourou, paciência, você não tem mais essa porteira, e daí as pessoas que não têm mais apêndice, eles têm um risco muito maior de desenvolver os cânceres de intestino do que qualquer outra pessoa. Mas o que é melhor? Não ter apêndice ou morrer? Não sei, né? Porque diz que a apendicite, quando você tem ela, normalmente ela está inflamada, inchada e num tamanho alterado. Ela ainda não estourou. Mas quando ela está estourada, a pessoa desmaia. Então, normalmente, quando você tem apendicite, você desmaia de dor e acorda no hospital, você já está operado. Só que a partir daí você tem que lidar muito mais com fibra, tomar muito mais cuidado. É uma vida difícil. O meu pai teve isso ali. Só que no caso do meu pai, estourou, sujou tudo de cocô por dentro. E verdade, os médicos tiveram que abrir a barriga dele. Sabe esses cortinhos de grávida, assim? Que é cortinho desse tamanho e tal? Fizeram um corte do meu pai, tipo, desse tamanho, assim, sabe? O cara tem uma cicatriz de Frankenstein, você não acredita? Grosseira, sabe? Os médicos tiveram que abrir, tiveram que tirar as tripas dele para fora, lavar as tripas dele com soro fisiológico e recolocar no lugar. E recolocou tudo torto, ficou tudo torto a barriga dele. Depois foi entrando de volta no lugar, o corpo é muito sábio. Por causa dessas coisas que aconteceram com ele, o cara ficou em coma, quase morreu. É porque ele tinha uma missão, tá aí ainda, continua aí, mas a maioria das pessoas não aguentaria isso aí não, ele teve sorte, né? E não podemos deixar estourar. Outra coisa, a gente viu a questão da dureza das fezes, ela é muito importante. A gente não pode ter fezes extremamente duras, então tomem mais água, comam fibras para ajudar isso. Por quê? Fezes, quando elas são empedradas, elas são empedradas. E pedras têm lâminas.
né? A pedra ela sempre tem um lado mais afiado, mais pontiagudo. Então o que acontece? Conforme ela vai caminhando dentro de nós fezes duras, ela vai cortando e rasgando coisas por dentro. Só que tem um anelzinho aqui no final bem apertadinho, que a coisa tem que passar rasgando ali, sabe? E daí começa a ter vários machucados ao longo da vida, porque as fezes são duras demais, e esses machucados eles vão dar origem a hemorroidas. Uma outra coisa que colabora também para piora e para o surgimento de hemorroidas, e olha a dica, hein? Eu tinha que cobrar por isso, pessoal. Como é que eu dou essas dicas para vocês e não cobro nada? Ó, a pele do seu ânus é parecida com a pele dos seus lábios, sabe? Mesma grossura, bem fininha, bem delicada. Se quisesse, podia até passar um batonzinho no ânus ali, igualzinho. Só que assim, ó, eu terminei de comer, vou passar um guardanapo na boca, né? Por acaso você passa com força o guardanapo na boca? Não, você compra um guardanapo mais macio e passa ali, ó, assim, ó, né? Ó. Agora, tipo assim, o que acontece se você pegar o guardanapo e passar com força, assim, ficar esfregando? Você vai ficar com a boca toda rachada, toda vermelha, toda inflamada, certo? E se você fizer isso todo dia, vai rachar seus lábios e vai começar a sangrar. E se você fizer todo dia, nunca mais vai sarar. E cada dia vai piorar. Agora, vamos fazer o cocô? Estou lá, fiz o cocô. Lembre-se, a pele do meu ânus é parecida com a pele dos meus lábios. Vou comprar um papel higiênico macio porque o meu ânus merece. Só que na hora de limpar, as pessoas têm nojinho, têm raiva do cocô. Ah, eu tenho raiva do cocô, eu vou limpar com força. Porque não pode ter sujeira, não pode ter resto de cocô. Sabe Deus, os caras limpam com força. Então assim, toda vez que você for limpar com o seu ânus, limpe com a mesma força que você limpa a sua boca. Pode limpar bem, pode passar lenço umedecido, pode lavar, usar bidê, o que você quiser. Quanto mais limpo, melhor, né? Mas nunca limpe com força. Especialmente vários dias seguidos, porque você está convidando uma hemorroida épica, né? Para vir morar dentro de você. E depois a culpa é de quem? Deve ser dos agrotóxicos também, a culpa é alguma coisa assim, né? A culpa é dos produtos industrializados, não é? A culpa é dos enlatados, não é a culpa da força que o cara limpa. E daí, então, tem várias dicas importantes, acho que agora vocês conhecem um pouquinho mais de como a coisa funciona. Então lembrando, tudo tem o seu lugar, tudo tem uma quantidade certa, estudem, os corpos são diferentes. Às vezes uma receita que funciona bem para um homem não funciona para uma mulher, funciona bem para um pai não funciona para um filho. Tem gente que tem tendência a engordar,